Pessoal, vamos começar, são 7h06, 7h07 aqui no meu. Então começo desejando aí boa noite a todos, né? E queria aí já desejar as boas-vindas aí mais essa live aí que a Brás está patrocinando, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa visita aí à Feira de Bauma, China, no ano passado, em novembro do ano passado. Não parece, mas já são aí uns 4 meses, mais ou menos, e meio, indo para os 5 meses já, né? Quase. É isso, não parece que quando a gente teve a oportunidade de está com um grupo grande lá, né, de 27 pessoas, né, então pessoas aí que muitos saindo daqui junto na nossa mesma comitiva e pessoal que acabou se juntando lá, né, na cidade de Xangai para poder estar fazendo a visita à Feira de Bauma, né? Então, antes das apresentações aí de cada um de vocês que eu vou pedir brevemente que eu faça, né, eu fiz aqui só um prólogo, né, não, um epílogo, um prólogo, mas só para lembrar e um esquenta aqui, né? A gente teve a oportunidade de estar, né, no país que tem o terceiro maior território do mundo, né, tem a principal cidade, né, não tem a maior população, né, então a gente teve Pequim e Xangai, perdão, em Xangai, que é a cidade, a capital administrativa, mas a principal cidade é Chongqing, que tem 31,2 milhões de habitantes, só em sua área principal, é a maior cidade da China, o pessoal nem fala, nem sabe disso. É, as cidades são divididas em tiers, ou seja, são categorias de cidade que permitem ou não mobilidade urbana de forma muito controlada para a população chinesa, fazendo com que as migrações, né, os movimentos e, portanto, a economia sejam absolutamente definidos por controles super rígidos do governo, né, numa política que eles chamam de hukou. A população da China hoje é 1,4 bilhão de habitantes, né, ela está quase batendo com a população da Índia. Curiosamente, a população da China vem caindo na cerca de por volta de 1 milhão a 2 milhões de pessoas ano após ano, fazendo com que a previsão em 2100 seja com que ela tenha 640 milhões de habitantes, ou seja, menos da metade da população atual. A China hoje produz 32% de todos os carros do mundo, tem 137 montadoras de carros que produzem carros elétricos, né, que são 50% da frota vendida hoje atualmente. Tem mais de 50 mil quilômetros de trem-bala, né, isto que é muito mais que a somatória de todos os países que trem-bala. Lembrando que os trens-bala chineses começaram em 2005, ou seja, em cerca de 20 anos, eles construíram uma rede absurda que segue crescendo, né, que é muito maior que a somatória de todos os outros países que têm rede de trem-bala. Estão desenvolvendo um trem-bala de 1.000 quilômetros por hora, né, que vai concorrer nos mercados locais com avião, né, essa é a ideia, né, isso já está em teste, vai chegar a 1.200 quilômetros por hora, né. Destaco ainda que o metrô de Xangai tem 831 quilômetros de rede, que é exatamente 8 vezes o metrô de São Paulo, né? Curiosamente, também a China produz e consome 55% do cimento do mundo. No boom da construção que eles tiveram aí há cerca de 10 anos, né, numa das fases mais emergentes do mercado de crescimento, eles chegaram a ter cerca de 60% do cimento do mundo era produzido e consumido na China. Então, com esses números, né, eu abro essa live aí para falar um pouquinho desse país tão interessante que a gente teve a oportunidade de estar, né, e convido vocês aí a contribuírem com a gente, né, olhando essa feira, né, então falando um pouquinho sobre o que vocês viram lá, o que que vocês acharam do país, das obras, dos negócios, das pessoas, né, das empresas que estavam lá expondo na feira, né? A Feira de Bauma, entrando um pouquinho nela, para também a gente já tangibilizar um pouquinho mais a nossa live. É uma feira de 330 mil metros quadrados de área de exposição, né? Foi uma feira de 330 mil metros quadrados de exposição, que é cerca de 50% da Feira de Bauma da Alemanha, né? Ela tem 3 mil expositores, né? Mais de 3 mil expositores. Ela recebeu cerca de 100 mil visitantes, é um número emblemático, né? E é uma feira que surgiu para acomodar, né, todos os expositores asiáticos que não encontravam lugar e não tinham oportunidade de estar presentes na Bauma Munique, na Alemanha, né? Então ela surgiu dentro desse espectro, dentro dessa realidade. E ela acabou sendo constituída como a maior feira de construção da Ásia, né? Então aí com uma feira com uma pegada diferente, com stands diferentes, mas uma feira de equipamentos para construção, né, para mineração, um pouquinho para agricultura, para movimento de terra, em toda a parte de linha amarela, né? E naturalmente acomodando também um número bem importante de empresas de acesso, forma e escoramento, tema que a Brasf aí acompanha aí em escala global agora, né? Então, acho que com essa breve introdução aí que eu chamo vocês aí a estarem conosco nessa noite, lembrando que essa live aí está sendo gravada, né? Então, isso vai ser disponibilizado nos nossos canais da abrace.org.br e naturalmente vai ser encaminhado também para toda a nossa base de e-mails aí.
Eu começo, então, vou botar aqui na ordem que aparece para mim, né? Não sei se é a ordem alfabética mais correta aqui, né? Pedindo aí a apresentação aí do Alessandro, da Versátil, né? Que esteve com a gente lá, começando a falar um pouquinho dele aí, né? Então, se apresente, por favor, Alessandro, depois a gente vai começar para as perguntas mais objetivas para vocês. Por favor. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Pandolfo. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite da Abrasp, né, muito bem representado aí por você, pela Lúcia. Sou CEO da Versátil Andames, trabalho há 20 anos no segmento e vai ser um prazer compartilhar essas experiências aí vividas na China, né, que realmente é impressionante o que a gente viu lá e na sequência a gente já entra nesse tema aí. Obrigado. Obrigado, Alessandro, muito bom. Doutor Carlos Bobbio. Eu fico agradecido e lisonjeado por poder receber esse convite e foi um prazer imenso em tê-los junto conosco lá na Balma Xangai. Estou aí há 40 anos na área, né, no setor desde a época de madeirite, que tinha um tal de um equipamento chamado Metalite, que era o antigo Cofix, e daí dentro das expectativas, estou aí já com meus 63 anos aí, trabalhando em alto nível ainda. Boa, Fico boa, lisonjeado pelo convite e a Metax também agradece o convite por podermos participar e trocar algumas informações referente a essa grandiosa feira que nós participamos. boa. Obrigado, Bobbio. Muito obrigado. Alex, bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse debate de uma viagem tão prazerosa e tão cheia de surpresas boas, não só no que diz respeito à feira, mas num contexto geral, né? Eu sei que é um pequeno pedaço que nós avaliamos ali do território chinês, mas eu garanto que todos aqui, com certeza, ficaram surpresos com algumas coisas que nós constatamos lá, né? Desde receptividade, desde equipamentos, desde números de obras, né? Num pequeno deslocar do aeroporto até o hotel, a quantidade Uhum. de obras, né? Então, foi bastante surpreendente essa visita a Balma. Eu diria que a palavra foi bem essa, em todos os sentidos. Meu nome é Alexander, mas podem me chamar de Alex. Eu trabalho nesse setor de segmento de forma e escoramento há 25 anos, desses 25, 21 anos, 22 na ROR, na empresa ROR, que o nome alemão é ROR, mas todo mundo fala errado, e é isso, é ROR, né? E a impressão que eu tive, eu não sei de vocês, foi essa, foi surpresa, né? Com os montantes, com os equipamentos, com o número de obras. É uma coisa que nos faz questionar por que nós, que temos um país também, né, continental, por que nós não estamos num patamar de uma China, dos Estados Unidos? É uma coisa que deixa aí todo mundo com a pulga atrás da orelha para pensar um pouco. Boa, Alex. Muito Obrigado, obrigado pelo Alex. convite. Obrigado, Alex. Muito bom. Obrigado por estar com a gente. Eu estou somando aqui, cara, somando vocês três, eu e o Jefferson, cara, são 150 anos de história, viu? Então, 105, tá bom para vocês aí? Então, assim, já dá para voltar pro castelo lá do Bobbio lá, né? Dá pra gente voltar, a gente já alcança aí, são 150 anos de história. Então, muito bacana aí estar com vocês e estar com um repertório tão legal aí de experiência, de visões, de conteúdos, né? E de negócio pro setor. Legal. Pessoal, eu vou começar aqui a provocar algumas perguntas aí. Eu tenho uma apresentação aqui, mas eu decidi não mostrar, porque eu acho que a gente não é por aí o caminho. Eu acho que muito mais rico é essa troca, são essas colocações que a gente pode fazer e pode estar dividindo aqui com o nosso público, né? Então, eu vou começar aqui com o Alessandro, perguntar para o Alessandro da Versátil, né? Como é que é a política deles? Por que visitar feiras? O que ele acha de legal? O que a empresa vê de valor ao estar viajando tão longe, né? Fazendo investimento em profissionais, em pessoas que ficam aí viajando 25 horas de avião para ir, no mínimo para ir, mais para voltar, mais conexão, mais isso, mais aquilo, investimento de tempo financeiro também, né? Por que isso? Por que a Versátil vê nessas feiras aí, Alessandro? Como é que você libera agora esses orçamentos aí para esse povo ter estado e voltar nessa política de feiras internacionais? O que você vê de bom nisso? Nossa, Pandolfo, não tem como não falar de tantas coisas boas, né? Vou falar algumas.
É isso. mas é uma oportunidade realmente de você se conectar com empresas, né, parceiros, fornecedores, de estar junto com os demais associados, de conhecer tendências diferentes, de observar tecnologia, de equipamentos novos, acessórios, ferramentas, máquinas que possam contribuir com fabricação, Uhum, automatização dos processos. Então, eu diria que é uma gama muito grande de benefícios que você investindo, né, no colaborador para fazer essa visita, o retorno, ele se paga, né? Tem retorno, uhum. tem payback, a Tem gente pode se payback. É um dizer. investimento, olhando como investimento, tem payback, né? Então, sem contar o Tem, prazer de você poder levar um profissional teu, né, para o outro lado do mundo que tem uma experiência internacional de primeira linha, né? Isso deve ser muito exatamente. motivador, né, para isso é muito bacana. Tem uma questão, é uma política de incentivo, inclusive, Total, né? De total, total. incentivo. E nesse ambiente, você vê muitas possibilidades que, estando só imerso dentro do seu negócio mesmo, né? Você Uhum, acaba enxergando sempre mais do mesmo. Então, quando você tem a oportunidade de ir para uma feira, e uma feira de renome, né? Bauma, expande isso. a mente, né? Você se conecta realmente com um mar de oportunidades, eu poderia dizer. E E- sem contar na própria experiência da viagem, que é de conhecer um país tão diferente culturalmente como a China, né? Isso. Então, como o Alex falou agora há pouco, uma grandeza, causou um impacto extremamente positivo. Eu fiquei impressionado com tanta organização, e aí, de verdade, de organização, eu já vou falar desde já da própria Abrasf e também da Barolo na organização disso tudo, porque tudo fluiu, aconteceu de uma maneira impecável para receptividade no aeroporto, translado, hotel, tradutor. Então, foi uma experiência muito rica. E chegar na China e observar, né, constatar o quanto o país está moderno, Uhum. tecnológico, Quanto andou, né? Quanto evoluiu em seguro, tão pouco tempo, né? em tão pouco tempo, é impressionante. Então, é um combo aí de muitas coisas boas. E essa possibilidade, né? Parceria, network, benchmark, inovação, enfim. Não vou me estender demais aí para Não, deixar muito meus bom. colegas Ótimo, ótimo. complementares, porque tem bastante coisa aí para falar. Boa, boa, legal. Alex, você, cara, você tem uma experiência internacional importante, né? Vocês, inclusive, expositores em diversas feiras há bastante tempo, né? Uma empresa que tem uma história tão longeva, tão grande aí. Você pode comparar, né, as coisas no Brasil, em outros países, o que você viu lá, em termos de organização, de estrutura. Fala um pouquinho tuas impressões gerais de lá, Alex, para nós. Você tá sem áudio, tá? Ah, Agora sim, eu boa, já abri boa, aqui. Bom, uma boa. das coisas que me chamou mais atenção durante a viagem e pós a viagem, porque pós a viagem começam as negociações de fato, né? Então, o que me chamou bastante atenção foi aquele conceito, se não me falha a memória, Guanxi, que é uma metodologia que eles têm de comércio, de negociação. Então, pequenos detalhes, né? Eu lembro que nós fomos visitar, né? Você estava junto, uma fábrica, tinha o nome de cada um individual, a Hum, tratativa comercial foi individual, quer dizer, esses sim. pequenos detalhes que às vezes passam despercebido são o que chamam a atenção. O que me chamou a atenção foi essa Ah, questão sem da dúvida. atenção, né? Sim. E na questão do pós-feira, o que me chama também a atenção é a questão de ser uma negociação bem detalhada, bem meticulosa. Eles querem Uhum. informações para tentar te atender com uma solução ou com o desenvolvimento de um novo produto da melhor forma possível. Então, essa interação técnica comercial, ela é profunda. Ele não está ali apenas para te vender alguma coisa. Ele quer te vender o melhor que ele pode ofertar, né? Sim, sim, sim. E dentro de um preço que nós analisamos é justo, tá? É aquela velha máxima que o pessoal fala: se você for comprar um carro na China e ele te passar que custa US$ 1.000 e você falar que quer um carro por US$ 500, ele vai fazer. Ele Só que vai te ele vai arrumar. tirar qualidade.
Ele vai te né? arrumar. Vai te arrumar o de 500. Exatamente. Então, a conta que você tem que fazer não é entrar muito na base de pechinchar o produto, é Sim. ver se aquele preço se Que adequa ao seu atende a mercado. especificação, né? Que você precisa, né? Exatamente. Mas Uhum, essa questão do detalhe, da meticulosidade, em entender o problema, em trabalhar a parceria com você, isso para mim foi um diferencial que me surpreendeu, tá? Sendo bem uhum, sincero. Na questão tecnológica da feira, uma coisa que me chamou a atenção, né? Foi a questão da automação, né? A gente viu muita automação de máquina, então uhum. é uma coisa que chamou bastante atenção. A linha de plataformas de acesso, a linha amarela. Então, nesse ponto, eu fiquei também surpreso com a tecnologia. No segmento de forma e escoramento, eu não vi tanta tecnologia agregada, para ser bem Uhum, sincero para você, tá? Mas uhum, eu vi uhum, várias oportunidades, como todos aqui devem ter também encontrado várias oportunidades de negócio. E o que me marcou bastante, Pandolfo, foi isso. Foi uhum. esse detalhe no que diz respeito às soluções e estar trabalhando com você como parceiro. Fundamental você visitar uma feira? Claro que é. Nem que ela não seja um espetáculo Sim, de tecnologia, até porque em 2 anos não dá para você evoluir muita coisa, né? A feira isso. acontece de 2 em 2 anos, uma empresa Sim, não tem aí uma é isso. capacidade de E a criação gente de não trabalha produto. com foguete, não trabalha com carro, com Exatamente, computador, exatamente. não é high-tech, né? Não é rocket É, science, né? Como a gente diz, né? Exatamente, mas sempre tem alguma coisa, tem um diferencial, um acessório, ou que te induza a uma outra ideia, ou que te proporciona um produto para você colocar aqui que melhore o seu. Verdade é essa. Boa, obrigado, Alex, muito bom. De Bob, nada. você é um cara que foi programado, estava com pranchetinha, com roteiro feito. Você é um cara metódico que você e teus meninos lá, né? Com a tua turma, e eu vi isso lá, né? Então, caçando determinadas coisas, já você fez um pré-feira que eu tenho certeza que deve ter sido interessante para você poder ver o que que você estava querendo, o que que você ia achar lá, né? Fala um pouquinho para nós aí, o que que previsto realizado aí, o que que você trouxe aí para que você pode trazer para as pessoas que você pode compartilhar com a gente, Bob, por favor. Aham. Boa noite em chinês. Eu estudei, eu fiz uma pesquisa muito grande antes de ir para Bauma, né? Xangai. E o que me impressionou lá em Xangai é que na década dos anos 70, né, Xangai, o pessoal não tinha ruas, era uma ou outra rua pavimentada e andava-se ainda de charrete, Isso. né, de carroça ainda. E isso, Barco. barco, e em 50 anos eles deram um salto gigantesco. Uhum. Eu achei que quando eu cheguei lá, eles estão 50 anos na nossa frente. Principalmente, como você falou do barco, né, no rio que corta ali Xangai, quando você passa, quando você vai até o Bund, né, onde é o centro financeiro de Xangai, você vê aqueles barcos passando, porque na cidade de Xangai não pode entrar caminhões. Então, Isso. o transporte é feito tudo por cabotagem e tem os locais próprios lá para você retirar essas mercadorias, né? E uma coisa que me chamou muita atenção ali em Xangai, o centro financeiro, tem Uhum. muito, mas muito turista. E os turistas são chineses que vêm de outras partes da China para poder Sim. visitar Xangai, né, nesse centro financeiro. O que me chamou muita atenção antes de chegar na feira foi a limpeza, a Uhum. educação, Sim. apesar de Sim. ter um trânsito complicado na cidade, né? Você vê que não tem barulho, flui o Sim. trânsito, Sim. 90% ali dos automóveis eles são elétricos, né? Diferenciado pelas placas, né? De identificação, placa verde com uma tarjinha branca lá são os elétricos, os azuis são Isso. carros a combustão Isso. e o silêncio da cidade, né? As motos elétricas, né? Uhum. É aquele pipipi, pipipi aqui dos motoboys de São Paulo, né? E eu achei muito interessante também, inclusive na área da construção, como o Alessandro falou, a gente saindo do aeroporto até chegar no hotel. Aí você vai por viadutos assim imensos, um trânsito que flui, os viadutos lá eles cuidam muito da parte verde, nos Sim. viadutos você tem aquelas floreiras ao lado do viaduto,
aquelas proteções quando chega próximo dos prédios residenciais, com aquelas proteções de vidro para o som não chegar até poluição sonora chegar até os prédios, né? Apesar de que carro elétrico não faz barulho, né? sim. E na parte de inovação dentro da feira, né, eu fiquei impressionado. Vou falar do início, lá quando a gente entra, que tinha as exposições externas, né, dos Uhum, equipamentos para mineração, equipamento ferroviário, onde chamou muita atenção a linha verde, né, da XCMG, que são uhum, aqueles caminhões fora de estrada para transportar 400, 500 toneladas de sim, minério e esses carros, esses caminhões lá elétricos. Isso sim, chamou muita atenção. sim, E sim. depois a parte amarela com a combustão, porém, aqueles caminhões lá, eles são, ele é turbo, é turbo diesel, né? E ele é elétrico diesel, porque ele tem um motor que trabalha ele funciona para gerar energia numa usina dentro do sistema, né, que é um gerador, Uhum, e vai para os motores elétricos das rodas, né? Uma coisa que chamou muita atenção, inclusive, nós voltamos no outro dia, porque nós temos o elevador cremalheira, né? E eu achei interessantíssimo o sistema eletrônico deles de abrir porta, fechar porta. E outra coisa, o que nós temos aqui nos nossos elevadores cremalheira, né? É cabo elétrico. Lá é uma régua elétrica. Ele passa, o carro passa, né? A cabine passa nessa régua elétrica, né? se fosse um autorama. Isso, exatamente. É uma régua, é um trilho, vamos dizer assim, e ele passa ali Uhum, por dentro e ali tem uhum, todos os comandos. Eu achei impressionante isso, porque hoje você comprar cabo elétrico para colocar em elevador é um absurdo de caro, né? E lá uhum, eles conseguiram modernizar esse tipo de equipamento. Por uhum, outro lado, também nós verificamos as empilhadeiras elétricas, né? E eu fiz um filminho lá, né? E enviei lá para o nosso CEO lá para ele ver o tipo de automação, que é um negócio bem adequado ao nosso trabalho, né? Onde você tem as prateleiras de equipamento, então tinha lá um robô que pegava lá os pallets com os equipamentos, colocava numa bancada com roletes, aí vinha uhum, uma empilhadeira para 2 toneladas, né? Pegava esse equipamento e levava para uma posição que poderia estar colocando num caminhão. Porém, o incrível de tudo, sem nenhum humano colocar a mão. É um programa, ela é automatizada, né? Isso me chamou muita atenção, né? uhum, uhum, As empilhadeiras elétricas também, tinha várias empresas lá com as empilhadeiras elétricas. Vimos lá também grua, né? Aí adentrando aos nossos recintos lá, né, na área de forno, escoramento, andaimes e acessos, uhum, na verdade, não vi assim nada de novo. Nós vimos uhum, mesmo do mesmo, porém com uhum. qualidade, né? Sim, sim, Inclusive as vigas de alumínio, né? Num sim. padrão altíssimo, né? De qualidade, né? E nós até fizemos reuniões lá com os chineses, né? Marcamos uma reunião num outro dia, fomos lá conversar sobre essas vigas, conversamos sobre outros equipamentos. E uma coisa também que me chamou a atenção bastante mesmo, eu já conhecia da época de Meva, é aquela forma de alumínio com a face de contato com um compensado, porém ele chama álcool. Ele tem Hum, um produto nele, é um polímero, né, que depois que exatamente. Um você utiliza, compósito, exato. você refaz esse polímero, ele é ecologicamente correto. E também na área de andaimes, né, e acesso, né, tipo aí o sistema multidirecional, né, bem parecidíssimo com o nosso, Sim, porém sim, tem algumas peças diferenciadas, peças telescopadas, sim. tipo uma travessa Uma telescopada, diagonal telescópica que se ajusta diagonal aos diversos telescópica, tipos de andaime. isso, né? E também sistemas de apoio, né? Nesses próprios equipamentos e as escadas, né? Com Aham, guarda-corpo, sim. os pisos já próprios dessa escada, né? É, dentro da forma também teve um sistema legal, aquilo que nós vimos lá, um sistema de alumínio para execução de paredes de concreto ou concreto celular para
residências e, Uhum, e até prédio, né? Fazer até prédio de 3, 4 andares, né? Ela é possível fazer isso. Dentro disso, né? Nós já temos alguns fornecedores lá, né? Chineses que nós visitamos também lá na feira que está, porque temos alguns produtos que vêm de lá. Mas assim, eu fico impressionado pela qualidade, pela fabricação de um equipamento que parte dele vai ao minério em commodity para a China e ele nos devolve um produto, tanto ele metálico quanto alumínio, com a matéria-prima brasileira. Isso que eu fico meio indignado com essa política aí. Mas, enfim, esse não é bem o tema, mas a gente sente muito essa situação, né? E uma coisa também que me comentaram lá, num corredor de Pequim a Xangai, tem uma população de 300 milhões de habitantes. uhum. Esse corredor de Pequim até Xangai, que dá em torno de uns 1.300, 1.500 Isso. quilômetros, tem mais população do que no Brasil. E com uma qualidade de vida muito boa, até porque Xangai, como você comentou aí, Xangai hoje tem 25 milhões de habitantes e a Grande Xangai são 45 milhões de habitantes. É, O é. metrô funciona, tudo funciona, você falou aí dos 800 e poucos Quilômetros. quilômetros de metrô, que dá 8 vezes mais do que nós temos São aqui, Paulo, hein? em Isso. São Paulo. O trem bala, ele funciona no sistema de eletromagnetismo, né, que é o chamado maglev. Uhum. Eu fiquei impressionado, muito impressionado mesmo com a qualidade e o sistema de vida deles lá. Importantíssimo ir até lá. Lembrando que nós andamos lá, o celular acabava marcando lá, estava programado para isso. Nós andamos em torno de 12 quilômetros por dia na feira. Sim, 12 sim, quilômetros. E sim. em Munique, na Balma Munique, pode preparar as canelas aí que vai andar um E pouco vai mais também. E vai também. também, vai um pouquinho mais. Lá a média piora, lá vai para 18, 20, 21, né? Vai ter que Eu ter um lembro que preparo físico 22 era legal aí. 21, 22, né? E eu dou a dica para todo mundo, insisto, né? Para quem está indo, quem conhece que vai, quem sabe quem vai, sapato ou tênis muito, muito confortável. De preferência, aqueles tênis bem gostosos para andar, andar, andar. Né? Não tem nenhum tipo de formalidade para usar sapato de couro, nada disso. É sapato para andar. É quase como trilha, uma boa bota, né? Mas aquelas que você aguenta o dia inteiro, né? Então, acho que é nessa pegada. Porque você lembrou bem, Bob, a gente é de 15 a 20 quilômetros todo santo dia, durante 2, 3, 4 dias aí, né? O Jefferson também acompanhava, a gente chegou a fazer, se eu não estou enganado, 21 quilômetros na Alemanha em 22, 21 a 22. É isso, Jeff? Deve estar confirmando aí, mas, meu, uma loucura, né? Uma Meia loucura ainda. maratona. Meia maratona, né? Meia E para, maratona. vou falar por mim, né? Para um não atleta como eu, né? Tem uns atletas aqui entre nós, eu sei, mas assim, né? Eu não sou atleta, então eu sofro um pouquinho mais que a média. Mas legal, Bob, muito bom, cara, ótimos pontos. Eu marquei umas coisas aqui para provocar assim, o segmento do debate aqui, tirando umas coisas que você colocou, Bob. Primeiro, Sim, né? Tirando, eu tô falando, extraindo do que você colocou, né? Na verdade, né? Então, primeiro, né? Eu considero também que a gente viu coisas de alta qualidade lá, né? Então, variada, mas alta qualidade lá. Então, acho que certamente comparáveis a sistemas aí europeus, ou americanos, ou canadenses, né? Então, muita coisa bacana, né? Inclusive, de uma certa forma, mitigando aquelas impressões de que a China, naturalmente, que alguns possam ter, né? De que a China só faz coisa barata e de baixa qualidade, né? Então, isso já acabou faz tempo, né? A gente está aí hoje a BYD fazendo carro que concorre com primeira linha de Audi, BMW, Mercedes, etc e tal, né? Então, primeiro essa questão de qualidade. Um segundo ponto que ainda o pessoal não levantou, que eu quero provocar, e depois eu vou pedir os comentários de vocês, que são, além do contato da Alcos, que é o material em compósito para a forma, contatos também em recicláveis alveolares, que a gente viu também ser, então, fazendo os compensados, entre aspas, os compensados plásticos de material reciclado, muito leves, né, muito baratos, já que de matéria-prima reciclável, sustentável, com alta capacidade de reutilização também, né, concorrendo com madeira, concorrendo com álcools, né, e com alta capacidade mecânica, boas características mecânicas, porque ele é todo alveolar, né? Então ele fica leve, né? E dá uma boa inércia, ele tem um bom momento de inércia.
Outra coisa que eu marquei aqui para provocar também, né? Vou jogar tudo, depois a gente vai comentando, né? Algumas empresas fazendo, oferecendo perfis de viga, perfis, na verdade, não de viga, perfis metálicos com seções muito sofisticadas, né, para aplicação em viga, em painel de forma, né? Então, altamente eficientes do ponto de vista de inércia, de peso e inércia, né? Então, assim que a gente pode estar falando de um painel de uma lateral de forma ou uma viga principal ou uma secundária com diversas alturas, mas com uma baixa espessura de chapa, portanto aí com baixo peso, a gente consegue, né, ter nesses tipos de solução aí de perfil, de seção transversal, melhor dizendo, né, ótimas características mecânicas aí. O pessoal gostou do que viu isso. Quando fala de máquina também, acho que vale a pena falar de automação, né, presente em muita máquina, telemetria, né, em muita máquina, também as máquinas mais variadas possíveis aí, né, que vão dos elevadores, as PTAs, as pentes, né, então assim, com muita tecnologia embarcada na parte eletrônica, vamos chamar assim, né, e voltando ainda para o segmento aí de andaimes e por não dizer também forma e escoramento, muito acessório bem sacado, muito bem resolvido, muito acessório, então assim, eu via algumas empresas, alguns executivos que estavam com a gente na visita carregando amostras, alguns receberam as amostras nos hotéis aí, com uma solução diferente aí de uma braçadeira, da cabeça, de uma travessa, de um engate, né? Muitos acessórios aí, um tripé diferente, uma forma de fechamento de um painel, uma chavetinha, um grampo, né? Uma fixação diferente. Então, acho que talvez algumas melhoras incrementais, umas inovações incrementais, né? Que como o Bob falou, né? A gente trabalha no setor conservador, onde a gente joga concreto dentro de estruturas, uma estrutura provisória e depois isso vai embora da obra. Então a gente trabalha com estrutura provisória, a gente não está fazendo o circuito integrado de um chip de silício usando um computador quântico. Então nossas inovações, elas não acontecem dessa forma rápida e agressiva como em outros setores, né? Então a gente vai ganhando produtividade, vai ganhando performance de forma incremental algumas vezes, né? Onde a gente consegue, pô, o cara Pô, tem uma invenção, o cara colocou, conseguiu resolver uma solução lá de fixação que aumentou 30% a produtividade na montagem, né? Conseguiu reduzir aí 10% do peso de um andaime, de uma viga, aumentou a capacidade aí a empuxo de uma forma, né? Conseguiu resolver, que nem o Alex estava olhando lá, uma solução de um balanço, aumentando a produtividade dele, deixando o balanço uma operação mais simples, mais rápida, com um sistema de pistãozinho, um sistema de nivelamento mais resolvido, mais pronto, né? Então aí a gente acha que tem soluções, sei lá, uma treliça estática aí com características melhores do que as treliças que têm 20, 30, 40 anos, por não dizer mais, né? Lançadeiras de aduela, com um sistema de uma certa forma novo, que é o que está executando inclusive os trem-bala lá, né? As linhas de trem-bala, que segundo consta vai ser o mesmo do Brasil, né? Já hoje saiu uma notícia importante sobre o trem-bala São Paulo-Rio, imagino que vocês tenham vindo e já tenham visto com a formatação aí, mais uma vez, de uma empresa que vai explorar aí o trem-bala, prometido para 2032 dessa vez, né? Depois de tantas promessas aí de Copa, Olimpíada, etc e tal, mas com uma solução que a China certamente vai nos ensinar muito, né? A gente tem hoje construtoras chinesas aí ganhando concorrências das grandes obras e trazendo esses parceiros e soluções para obras de infra, né? Então aí a gente tem consórcios feitos, né, Alex? Acho que é importante também aí, você deve estar vendo, deve ter visto algumas coisas lá também que hoje em obras brasileiras aí, sei lá, Itaparica talvez seja uma aplicação, não sei como é que está essa obra, dentre outras, mas queria essas outras provocações aqui que eu marquei na minha cola para vocês. Alex, concorda comigo? O que que você acha aí? Que você, além desses pontos aí, a parte de infra aí, o que que você acha? Não, eu concordo. Eu vi muita solução interessante na China, com bastante tecnologia agregada, né? E é interessante, porque se você partir da premissa que a mão de obra na China não tem um custo tão alto como, por Sim, exemplo, em países europeus, americanos, que justifica você investir em tecnologia para reduzir mão de obra, né? É uma sim. coisa que se destaca um pouco. Mas ali o problema não é o custo de mão de obra, é a velocidade de execução. E Então, exatamente, aí essa é a chave, essa é a esse é chave. o ponto, é. Então, assim, por exemplo, no Brasil, alguns investimentos, um deles que você falou, o maior, eu acredito que seja a ponte entre Salvador e Itaparica, que são 8 quilômetros, né? O Uhum, mastro, até onde eu tive acesso ao projeto, é 200 metros, né?
100 metros até o Uhum. tabuleiro e mais 100 metros para cima de estaiamento, então é uma obra gigantesca, né? Sim, E tem outras obras, tem esse do trem-bala, tem também agora o próprio túnel entre Guarujá e Santos, que parece que retomou novamente. sim, Então, nós temos, no Brasil, é aquilo que eu falo, né? Para os meus alunos. O Brasil não tem como não crescer na parte de construção civil. sim, Por quê? Nós temos déficit em residências e a gente tem que investir em infraestrutura para crescer, né? E sim, é esse um dos pontos que eu coloco para nós analisarmos, né, e pensarmos por que que nós, um país continental, não conseguimos crescer o tanto que os outros países continentais conseguem, que é um absurdo, né? sim, No sim, meu ponto de vista, né? Posso estar sim, errado, pode, sim. mas é o meu ponto de vista. Então, quanto às soluções para a infraestrutura, eu gostei muito, tá? Eu entrei em contato com várias empresas, alguns sistemas que nós não temos aqui no Brasil, nós estamos conversando com o pessoal da China. No caso da Alcos, já tem um representante no Brasil, que é a BKS lá no Sul, Paulo Baggio, Uhum, ele representa a uhum, Alcos aqui no Brasil. Então, a gente já tinha feito um trabalho com ele na questão de 14 e o de 18 milímetros, né? Sendo que o 18 milímetros é uhum, aquela película de alumínio que reforça um pouco mais ainda, que é o uhum. carro-chefe deles do marketing é ter feito as duas torres de Singapura com um jogo só de forma, né? Então, mais de Aham. 1.000 usos, Mil né? usos, exatamente, eu lembro desse número. Então assim, tinha muita tecnologia, claro, mas assim, nós precisamos ainda separar o joio do trigo para ver o que funciona no mercado brasileiro. O fato é Boa, esse. Por boa. quê? Porque nós não temos ainda a velocidade que a China quer ter, na verdade, ela quer ter para ela crescer, né? E nós temos uma mão de obra ainda que é muito baixa perante aí o valor do equipamento com um É. alto grau de tecnologia embutido. A verdade é essa, tá? Eu estou vendo que ao longo do tempo isso está mudando. A mão de obra está sendo valorizada, está ficando mais propício nós investirmos em tecnologia nos nossos sistemas. A tendência, eu acho, para os próximos 10 anos é essa, tá? Não Boa, sei se eu ótimo, respondi Alex. sua pergunta, Não, se eu dei uma... muito bom, Alex, muito bom. Eu acho que tem talvez aí um tempero nessa questão da mão de obra, né? Que soma um pouquinho de novo ao que você colocou dessa necessidade de entregar obra, de entregar trem-bala, de entregar metrô, de entregar carro, de entregar infra. Lembrando que isso eu tive a oportunidade de ver que eu tive uma experiência em dezembro, depois que a gente voltou, eu acabei fazendo uma viagem de férias para a Ásia de novo. Eu fui para o Japão e acabei emendando a minha volta pela China. E eu descobri algumas coisas assim, foi legal porque isso pôde criar um paralelo para mim, porque e hoje eu posso dizer, acho que com um pouquinho melhor, ter um pouco mais de entendimento. O pessoal sempre falava, pô, você vai ver coisa no Japão, o Japão é moderno, o Japão tem isso, o Japão tem aquilo, etc e tal. Verdadeiramente, o Japão é moderno há 50 anos. O Japão tem trem-bala desde 73. A diferença é que o Japão construiu toda uma rede de infraestrutura, de aeroportos, de portos, de estradas, etc, etc, etc e tal, da indústria eletrônica, indústria de chip, etc e tal, há 50 anos, né? Então, assim, hoje a fotografia do Japão é um país naturalmente com problema, com dificuldade, com baixíssima natalidade, com crescimento negativo vários anos, né? Com uma questão de baixíssimo consumo, etc e tal. O que surpreende, aí eu vou exatamente junto contigo, é que a China começou em 2005 esse movimento de hipercrescimento. Então a gente está falando de coisa de 20 anos esse desenvolvimento aí, né? E aí outra coisa também que o pessoal, eu acho que a gente precisa aprender talvez a fazer umas continhas melhores aí, né? Talvez eu tenha, não sei se vocês sabem, mas assim, se todos sabem, mas assim, eu produzi um conteúdo recentemente, recentemente há um ano, falando sobre essa questão de produtividade, déficit de mão de obra, apagão de mão de obra, etc e tal, a pedido até do fundo onde eu trabalho, onde eu presto serviço também, né? Porque isso subsidia o investimento e o interesse e a atratividade em qualquer tipo de solução de equipamento, sistema construtivo de alta produção, alta produtividade, que tire gente, que tire mão de obra. Então, assim, uma das primeiras coisas, Alex, que a gente acaba descobrindo, e você é um cara aí, né, do meio acadêmico também, né, além de profissional aí, cara, que é a questão do HH, de quantos HH, o que acontece com o custo do HH. Então a gente fala assim, né? A gente fala, você acha que o americano ganha muito quando a gente fala que ele ganha 25, 30 dólares por hora, né? Mas o americano produz em média 5 vezes mais que o brasileiro.
5 vezes mais que o brasileiro, 5, né? Então, quando você compara com o europeu produz alguma coisa como de 2,5 vezes a 3 vezes mais que o brasileiro. Então, cara, e aí a gente pega hoje um operário que ganha, sei lá, um salário de R$ 2.000, mais encargos R$ 4.000. Então, a nossa mão de obra europeia, vamos, em base europeia, ela custa R$ 12.000. Ela custa R$ 12.000, porque se a gente está produzindo 3 vezes menos e tem esse custo de encargos sociais proporcionalmente, comparando base a base, ela não é barata, né? E essa questão, como você bem levantou, Alex, dessa necessidade de fazer as coisas, entregar as coisas rápido, né? A quantidade de obra que tem lá que a gente viu, e esse é o modo China desacelerado, né? Pensar que a gente já teve percentuais de crescimento de 8, 9, 10, né? Hoje falar em 7, em 6,5, 5,5, né? Parece um negócio, é a recessão chinesa, né? E pensar que a gente fala no Brasil crescimentos da ordem de 2,5, 3, 3,5. Então e são números tidos, como você bem falou, né? E aí até indo para o Bobbio, né? Falar assim, tidos como bons. Né, tidos como bons. O que a gente não fez de lição que a gente está entregando? É como se fosse assim: a gente acha que está correndo, 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 a gente está a 80 por hora. Entendeu? Ele tá correndo, né? E esse trem-bala aí de Xangai do Maglev vai a 430 por hora, e leva para o aeroporto em 8 minutos, né? E a gente tá há 20 anos, só há 20 anos falando desse trem-bala São Paulo-Rio, de 300 e poucos quilômetros, né? Então são coisas aí que realmente saltam aos olhos, né? Não dá para a gente não reparar isso, né? Não reparar isso e não ficar provocado, mexido, né? Vendo essas coisas todas aí. Eu acho que tem um movimento muito importante também, né? Que eu queria que vocês comentassem, que e vai um pouco no que o Alex colocou, né? Da preparação, né? Então, aí das reuniões dos chineses, quando a gente é recebido, né? Então, assim, hoje na China, o que eu andei vendo também, eu participei de algumas visitas também a fábricas, tivemos algumas reuniões também lá, né? Pela Brasf, naturalmente, e acompanhando alguns de vocês, né? É aquela coisa de que um fala com você, outro toma nota, outro só te olha vocês, então tentando fazer um atendimento muito personalizado, muito customizado, eles aproveitam aquela reunião de uma forma muito profissional. Então a reunião é ensaiada, eles sabem que você vai receber. Então o detalhe do nomezinho na frente, os brindes, os EPIs, né? Então, e a própria preparação daquele time que vai te receber lá, né? Então assim, alguém vai, entre aspas, negociar, vai assumir a frente da reunião, vai ser o porta-voz da empresa, né? Alguém vai só olhar, alguém vai só tomar nota, fazendo um feedback, um acompanhamento, porque a partir depois daquilo, como vocês perceberam, eles vão cascatear, fazer um split de atividades, de ações, né? De follow-up, de ligar, fazer proposta, fazer um estudo, desenvolver um estudo, mandar uma amostra. Eles vão ter uns to-dos daquilo muito objetivos. Eles estão, então, coisa que o brasileiro acho que tem muito para aprender, né? A gente está acostumado à área de negócios aí ser tão improdutivo até nas próprias reuniões, isso também chamou muita atenção, pelo menos minha atenção de reparando do lado de fora, né, nas reuniões que eu participei, nas visitas que eu estive, né, o alto grau de preparação deles, mesmo com a dificuldade de língua, né? Mesmo com a dificuldade de língua, né? Acho que vale a pena destacar também, né, que esse crescimento mais moderado da China, né, ele está sendo responsável para a China invadir o mundo, vamos chamar assim, buscar o mundo em busca de clientes no mercado aí, isso a gente pode falar das plataformas, né? Tem um destaque aí, a gente hoje deve ter 16 ou 17 empresas ofertando e atendendo, vendendo plataforma no Brasil. 16 ou 17 empresas, esse é o último número que o Guilherme Bug me passou, né? Há 10 anos tinham 4 empresas, 5 empresas. Então esse pessoal, a gente tem fábrica produzindo plataforma que a produção da fábrica... Opa, ouvi aqui do Thiago, ó, 23, Thiago. Se isso tiver certo, cara, isso é surpreendente, cara. É um absurdo esse número. 16 é um número estúpido. Se for 23 aqui, que o Thiago jogou no chat, é um número estúpido de fabricantes aí, né? Uns atendendo com escritório, via trader, escritóriozinho na Vila Olímpia, e um cara que vai te oferecer com um catálogo, de uma forma ainda, de uma certa forma, não vou falar amadora, mas um pouco improvisada, incipiente, inicial, né? Mas tem muita empresa grande, muito estruturada, já que capaz de atender com bom nível, né? Então a China invadindo o mundo aí, né? Então aí ofertando esses excedentes de produção, né? A gente ouviu isso, eu vi isso também de um locador nosso, associado nosso, que eles estiveram fazendo visita em fábricas de plataforma cuja capacidade de produção é a frota brasileira.
né? Então, a frota brasileira sendo produzida por uma fábrica em um ano da China atenderia o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro é um mercado de plataforma que deve ter, chuto aí, Alex, 15 anos? 15? Pouco mais? Por 18 aí, anos? uns 15 anos, Uns por 15, aí. talvez 2010, 2008. Eu ouvi, Por eu aí. ouvi dizer que as primeiras plataformas 2008, 2009. Então, talvez 16 anos, 17 anos, É, menos é. de 20. Menos Eu de acho que de 20. forma significativa por aí, uns 15 anos. Pronto. Então, 15 anos. Então, você imagina que o Brasil levou 15 anos para importar, acomodar, né? Conseguir acomodar em diversas empresas, empresas relevantes do nosso setor, todas elas, inclusive, nossos associados aí da Brasf, né? Com muito, muito orgulho que estão aí no nosso grupo de acesso aí, né? No nosso, a China consegue produzir numa fábrica, poderia produzir numa fábrica e abastecer um Brasil de novo, né? É um negócio assim estúpido, uns números assim muito relevantes aí, né? Em termos de equipamento, algum de vocês, por acaso, está trazendo amostra, está com pedido de amostra, conseguiu trazer equipamento aí? Saiu com algum pedido colocado lá que possa ser dividido com a gente aqui? Que possa ser, falar, ó, estou olhando isso, pode, sem mexer muito na estratégia da empresa e na sensibilidade desse assunto? Olha, a Versátil também, né, já tem fornecedores, né, na China, Da China? e nessa visita à feira a gente aproveitou para estreitar o relacionamento com esses fornecedores que a gente já tem contato e também para conhecer novos. Sim, Então foi muito proveitosa a viagem, a gente experimentou o trem bala aí, né? Foi uma experiência bastante interessante e de uma certa maneira, dá muita segurança a essa questão de você conhecer o fabricante. do Então, fabricante local, né, sim. não saímos de lá com pedidos colocados, mas na sequência a gente já colocou esse pedido sim. E eu quero destacar essa percepção realmente dessa agilidade deles no sentido de Sim, gerar negócios. Então, sim. eles são muito rápidos, muito atenciosos, Hum. solícitos ao extremo, e isso chamou muita atenção, e eu acho que, acima de tudo, eles são corajosos. Se Abusados, abusados, você vê muita arrojados. coragem, rostos assim muito novos, né? Você vê uma mocinha, um mocinho Isso, muito isso. jovem, muito solícito, sorriso, querendo te agradar, querendo te impressionar, querendo te atender bem. Então, eu achei que foi sensacional. Muito bom. Alessandro, uma colocação também adicional, contribuindo um pouquinho para isso. Há alguns anos eu tive chance de ir para Israel e eu conheci o conceito que eles falam lá do tal do chutzpah, né? Que é a história do arrojo comercial, de ser aquele abuso que o israelense padrão, né? O judeu, por o estereótipo, vamos assim chamar, né? Sem entrar em conceitos históricos, pelo amor de Deus, que eu não tenho nem credenciais para discutir, pelo amor de Deus, né? Mas esse arrojo, essa coragem do negócio, né, que eu sempre valorizei demais e sempre apreciei, né, como comercial que sou há tantos anos, né, desse abuso, esse arrojo, essa proatividade, né, que eu vi nos judeus, eu assim, acho que os judeus não conheceram os chineses. Né? Ou assim, tem alguma. Porque os chineses, em alguns momentos, eu estava com alguns de vocês em corredores, a gente parava em corredor, parava na frente do stand, abria o mapinha da feira, ou abria o celular para ver onde estava, né? Para a gente saber com quem ia falar. Apareciam umas mocinhas, exatamente isso que você falou, umas mocinhas novas, bonitinhas, maquiadas, etc e tal, falando inglês bem, né? Abordando a gente, perguntando o que vocês precisam, com uma pastinha na mão, e aí você falava, eu quero máquina, ele foi mostrava lá, falei, vou te levar não sei aonde, como se fosse aqueles vendedores de sapato, que a gente chamava isso nos anos 80 de pardal, ficava na frente da loja de sapato para laçar, né, o comprador para dentro, né? Ficava na frente da vitrine, né? Talvez aí alguns colegas mais sênior que estão aqui na sala, estão nos assistindo, sabem do que eu estou falando, né? Mas aquele vendedor de padrão de loja que você estava olhando a vitrine, você gostou desse tênis? Você gostou desse sapato? Tem o preto também. Que número você calça? Eu vi os chineses, as chinesas fazendo isso, abordando a gente para qualquer tipo de solução. E aí a gente abria a boca que falava, eles tinham solução parceiro que levavam, queriam levar, né, para um stand que eles tinham, entre aspas, uma parceria, sei lá como é que era isso, como se fosse um cara que tinha um corretor de imóvel distribuindo um folderzinho de um apartamento na rua.
que ele é bonificado por levar alguém para botar alguém dentro do stand, né? Então ele está comprando aquele lead com essa agressividade, com esse arrojo. Eu vi muita gente assim, né? A maioria delas mulheres, né? Abordando, não sei se tinha homem, não prestei atenção, não me lembro, mas eu lembro de várias moças maquiadas, falando inglês legal, abordando de forma educada, mas com coragem, com abuso, com protagonismo, né? Chegando, né? Então, um pouco isso, né, Alessandro? Coragem, né? Coragem de abordar mesmo. Isso, Coragem, com essa coragem, exatamente. agilidade, sensacional. É, isso é de forma. Ó, o Thiago tá fazendo uns comentários legais. Thiago, se quiser abrir a câmera, cara, e você. O Thiago, para quem não sabe, é o CEO da Metroform, né? Associado nosso aqui. Ele tá fazendo umas colocações legais aqui no chat. Ele teve lá também, fez uma viagem comprida, que ele chegou antes, voltou depois, visitou, saiu de Xangai algumas vezes, né? Ele teve com o Renato, que é o COO deles também, né? Mas ele está colocando umas coisas aqui no chat, inclusive, primeiro dessa questão do número de expositores que ele contribuiu com a gente aqui, e também falando, né, que gente que não estava nem expondo, né, capturando os leads dentro da feira, né? Já que a gente está falando de uma feira que carregou, botou 100 mil pessoas interessadas lá dentro, né? Então, 100 mil pessoas que com potencial de compra, com potencial de especificação, né? Então, acho que muito legal, né? Essa história das pastinhas aí. Isso me chamou muita atenção, né, Thiago? Obrigado, Thiago. Boa noite, cara. Thiago abriu a câmera aí. Se quiser falar, abre teu microfone aí, cara. Obrigado aí. Boa noite, Boa tudo bom? noite. Vendo Beleza. algumas carinhas aí que a gente encontrou lá Conhecidas, no né? café da manhã. Isso. Não, foi muito legal a experiência. Essa parte me chamou muita atenção, porque Uhum. quando você de fato parava procurando alguma coisa, ao sair do stand sempre vinha alguém tentar te capturar, né? Às vezes era do Exato. próprio stand, mas muitas vezes eram empresas que não estavam, né, na feira, tentando te Exato. mostrar a solução. Então isso demonstra essa coragem que vocês estavam comentando. Agora, o que eu achei muito bacana, que eu não vi nenhuma outra vez que eu fui para Bauma, na Alemanha, foi Uhum. uma abertura muito grande para tentar levar os clientes para as fábricas, né? É Sim, algo que às vezes na Europa é algo mais fechado para aqueles sim, clientes que eles já entendem que são fortes. Lá tem uma sim. abertura muito grande, eles querem muito te levar, e isso foi muito legal. Então a gente teve surpresas boas, inclusive, de fato, vendo a qualidade da produção, encontrando no parque de fabricação equipamentos de empresas europeias, né, de Sim, sim, tops de linha, né? Então, isso sim. foi muito legal também. Então, Legal. Ô, Thiago, quantas empresas vocês visitaram lá? Que vocês saíram lá, você teve uma viagem mais alongada do que a nossa missão, né? Você visitou quantas empresas lá? Você, pelo acho que três, umas 10. Acho que 10. umas Ó 10. lá, ó lá, ó lá. É porque eu também visitei parte, empresa que não tinha nada a ver com forma e escoramento, de fábrica, que, sei lá, corte de tubo, umas coisas Sim, diferentes. sim, sim, Então, sim. Legal, mas Thiago. foi super legal, a recepção incrível. Sim. E Claro você que encontrou chama isso em todas atenção. elas, Thiago, com essa amostragem grande aí? Você encontrou isso em todas elas, essa cordialidade, essa recepção, esse profissionalismo Sim, no inclusive, acolher, né? No... sim, inclusive de empresas que durante a feira eu falei, não, também era bom tentar fazer visita nesse outro tipo de empresa. Eu entrava online e falava, eu estou aqui em Xangai, e teve uma que foi assim, os caras me mandaram um carro, me buscaram, eu fui, visitei a fábrica, sentei com o vice-presidente, pensa, você abre uma conversa no chat online. Sim, Depois sim. de 2 dias, você está sentado com o vice-presidente de uma empresa que fatura 3 bilhões de dólares. O cara nunca viu você. Nunca te vi na vida, não tem a menor Mas diferença. eu Não deu queria, tempo nem de pesquisar quem você é. Não conseguiu nem qualificar o lead. e assim, atendendo assim, de forma primorosa. Claro que Uhum, o que eu percebi também em muitas empresas, essas pessoas que já são num nível mais sênior não falam inglês e sim, sempre tem sim, alguém mais novo para acompanhar, né? Que fala inglês muito bem, que nem você comentou, mas sim, sim, isso foi muito, muito bacana mesmo. E também chamou muita atenção, né? O fato na visita.
saindo um pouco da feira, daquele Uhum, prédio lá que é o mais alto de Xangai, quando sim, você, eu não sei quem teve a oportunidade de visitar, mas sim. na história ali mostra Xangai em 2009, parecia uma vila É, de pescador muito grande e de repente é uma explosão absurda, é incrível. Eu é. achei eu achei a feira, do ponto de vista nosso aí, de forma escoramento, um pouco menor do que eu esperava. Eu achei Uhum. ela muito focada em linha amarela, né? Muito equipamento, Tinha muito muita coisa mecânico, né? É. para tratores, era bem forte, mas gostei muito. Acho que devia ter uma missão Canton Fair aí num futuro aí também, que Pois acho é, que Tiago, já me pode ser bem pediram isso, interessante. cara, e até curiosamente, cara, a Canton Fair, a gente já tá até com a data, já tá até no nosso site, a gente não organizou nada, não sabe nem se isso tem atratividade, se isso, pá, mas ela é, inclusive, naquela feira que a gente conversou lá de Doha, no Catar, ela tá praticamente com alguns dias de defasagem, mas colada, colada. A feira Canton Fair, ela tem três fases, a fase de obra, a Então, fase de aí construção seria de meio, ótimo que dá para fazer de as meio, duas, de inclusive, né? meio, Claro que você fica muito tempo fora de novo, eu acho que tem que mas você ficar, aproveita, exato. você para, você já tem É. obrigado a parar lá. Você é obrigado a parar, exatamente. A conexão já te ajuda. O stopover já salva a vida, né? Já Eu iria, vira um pode stopover de marcar aí. trabalho. Boa, boa. Essa é Vamos uma que eu levantar essa iria com ideia. Vamos levantar certeza. essa ideia aí. Quem sabe a gente pede aí uma estruturação para o pessoal da Barolo para nos ajudar com isso, ver como é que eles podem fazer, confirmar as datas aí. Já estão no nosso site, inclusive. A Lúcia recentemente hospedou no nosso site e na nossa agenda, para quem tiver curiosidade. Que, aliás, acaba circulando em todos os nossos grupos aí e tem no nosso, na nossa webpage também, né? É, legal, pessoal. A gente está completando um pouco mais de uma hora aqui. Eu queria agora, assim, além da feira, acho que para muitos de vocês, né? O Thiago já tinha estado antes, né? Então, assim, lá pela Versátil, o Adriano tinha estado antes. Eu lembro dele ter feito um comentário. Ele não está com a gente aqui, mas ele fez um comentário comigo que a gente teve lá fazendo uma visita num bairro, né? E aí ele olhou e falou assim, cara, eu tive aqui, acho que há 10 ou 11 anos, se não estou enganado, Alessandro, acho que é isso, né, que ele teve lá, 10 ou 11. Ele olhou e falou assim, cara, Isso isso aqui não mesmo, existe. É isso, né? Então, um pouco assim, mais de 10 anos. pouco mais de 10, é isso. Então Isso. ele falou assim: quando eu tive aqui, cara, isso aqui não existia, isso aqui não é nada. Então a gente viu uma área construída como se fosse assim, vai uma Vila Olímpia em São Paulo, que é um grande centro comercial de prédios AAA, peles de vidro, aqueles prédios bacanas de 40, 50 andares, 60 andares, mas lajes enormes. Lajes que certamente você está vendo ali, laje de 2.000 metros, 3.000 metros, várias. Várias, né? Falou, isso aqui não existia quando eu vim aqui, cara. Eu tô olhando isso aqui dentro desse espírito de uma cidade que deve estar crescendo aí há dois dígitos há muito tempo, né? Saindo dessa tal aldeia de pescadores aí há 20 anos, né? Então, uma cidade que não tinha saneamento, uma cidade lá que você olha lá que você vê. O Thiago colocou bem, né? A visita na Torre de Xangai, na Xangai Tower lá, para quem foi, é muito legal, é muito interessante, né? E inclusive posiciona a China, né, como um dos países muito aptos e muito credenciados a fazer esses skyscrapers, esses tall buildings aí, né? Então, fazendo empreendimentos de 500 metros quadrados, né? Eu tive depois em Pequim também, terceiro maior prédio do mundo também tá lá, sabe? Tem uma arquitetura assim incrível, 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 com soluções assim, o elevador mais rápido do mundo tá lá, né? Então, elevadores aí que percorrem esses prédios em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, são prédios de 400 metros, é um troço assim, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, né? O elevador tem aceleração e desaceleração, né? Porque tem aquela inércia lá, aquela parada, mas muito agressiva, né? Muito agressiva para quem conhece essas grandes torres, né? E surpreende demais. Surpreende demais, né? Então aí ver a capacidade que eles têm nos equipamentos, né? Nos acabamentos também, isso é uma coisa a notar que eu notei muito também. O capricho, a qualidade, a obra acabada são obras muito bonitas, né? Com soluções aí arrojadas de fachada, de acabamentos sofisticados, com aço, com pele de vidro, vidros curvos, né? Nessas peles de vidro também. Essas obras de infra aí, né? Alguém comentou aqui no início, né? Só o caminho do nosso aeroporto de Xangai, né? Para o nosso hotel, esses 30 e poucos quilômetros lá, cara, você tem pontes estaiadas, você tem pistas e avenidas lá com 6, 8 pistas de cada lado. Você tem duas marginais de São Paulo lá, né? Assim, num caminho, né? Então, e com grande movimentação, com grande organização, uma densidade de trânsito importante, né? Com predomínio de frota elétrica ou híbrida, né? Como a gente notou aqui. Então, isso tudo salta aos olhos da China, né? Eu tenho um outro comentário que eu marquei aqui para fazer com vocês também, né? De quem
aí visita um pouco de feiras, outras feiras internacionais e comparando com a Bauma Alemanha, por exemplo, que eu notei, né? E aí o Thiago lembrou uma coisa legal aí, né? Ó, o Thiago soltou mais uma foto aqui bacana aqui, ó. Aí de evolução aqui no chat, aqui. Quem quiser abrir também dá uma olhadinha no que ele está soltando aqui. Que é o seguinte, na Bauma Alemanha, a impressão que eu tenho, né, então para quem foi ou para quem vai, a gente sabe que tem os estandes lá, cara, tem stand de 2.000 metros quadrados de área, 3.000, 4.000, 5.000, os estandes de máquinas de linha amarela, de uma Caterpillar, de uma Liebherr da vida, tem 4.000, 5.000, parece, tem uns stands lá que parece um shopping center, né, são prédios feitos em soluções modulares, muito rápidos lá para feira, mas com uma estrutura incrível, de 3, 4 andares, né, e aquelas máquinas monstruosas. E sem contar no nosso setor, né, especificamente de acesso, forma e escoramento, né, indo mais específico em andaime, forma e escoramento, o distante dos grandes players europeus, que tem 2.000, 3.000, 4.000, dois, três pavimentos, área de demonstração interna. Na China, eu percebi que algumas empresas de bom porte, de como o Thiago falou aí, de alguns bi de euros ou bi de dólar de faturamento, com stand de 200 metros, de 250 metros, cento e poucos metros também. Então isso também me chamou muita atenção, né? Porque os stands eram apinhados de equipamentos, não conseguiam, eles não combinam, né, com o tamanho das empresas. Enquanto você pega numa feira europeia, parece que existe uma questão de vaidade, de ego, de protagonismo, né, de presença física tangibilizada na forma de grandes estruturas, de stands mega, 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 né? Na China eu não vi isso, né? Então, assim, tinha pelo menos duas ou três empresas de forte reputação, de grande volume que todo mundo conhece, né? Com estandes de 200 metros quadrados, não tinha mais, 250, os estandes grandes, vários deles de 100 metros quadrados, né, Bob? Você não errei muito, né? Não. Mas assim, uma outra pegada, né? Uma outra abordagem, uma outra feira. Eu não sei se essa questão de custo, essa questão de disponibilidade, a gente estava com os galpões bem lotados, bem ocupados, mas não tinha como ocupar em Xangai e como ter áreas com estandes de 2, 3 mil metros, né? Não é isso, Bob? É. O outro ponto aí que eu queria comentar, aproveitando o gancho de vocês, falou-se muito do lead, da captação Uhum, do, do cliente nos corredores. Isso daí na verdade, é o seguinte: nós levamos um tradutor, né, intérprete, e ele tem uma empresa, ele é brasileiro, tem uma empresa na China e mora na Alemanha. E ele estudou na China. E ele comentou o seguinte: essa colocação deles de abordar essas mocinhas novas, inclusive os rapazes, são todos eles formados em engenharia, né? E o que que acontece? A China, ela fez a revolução dela a partir da educação, uhum, onde hoje, o que que acontece? As maiores uhum. universidades do mundo, né? Está no nível aí da China, né? O nível chinês está no nível de uma Oxford, de uma Cambridge e de uma MIT. Ou Sim, seja, a educação é um fator chave, 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 primordial, chave. chave, né? E aproveitando isso aí, os estandes, você vê que os estandes lá são simples, não tinha nenhum estande sofisticado, E nem grande, nem grande. O que tinha era uma área externa, onde, devido ao tamanho dos equipamentos, tinham que estar se lá tornou fora, né? grande. Mas só tinha umzinho lá, com dois, que tinha dois andares, um térreo mais um primeiro pavimento, o resto era tudo estande simples, porém com uma eficiência muito grande, né? E uma coisa também que eu falei agora da educação, é, o que que acontece? Hoje a BID, né, mudando aí o setor, só para ter uma analogia econômica, hoje a Uhum, BID está passando dos 100 bilhões de dólares de faturamento anual, uhum. enquanto a Tesla está com em torno de 95. Passou, exatamente. E a própria BID fabrica as baterias para os carros Tesla. E Sim. eles lançaram agora uma bateria que carrega-se em 5 minutos. Meu E eles Deus. estão querendo fabricá-la aqui no Brasil, não falaram onde ainda, porque você tem aqui o lítio,
você tem aqui o quartzo, você tem aqui o nióbio que eles estão O querendo fazer nióbio, nas todas as baterias. terras raras, né? Então, a gente Exatamente, todos esses elementos do químico aí, da tabela periódica, estão aqui no Brasil. E eles vão fazer uma fábrica aqui para produzir bateria para todas as unidades dela, inclusive para a própria Tesla. O que que é isso? Isso é inovação, isso é tecnologia, isso é o quê? Pesquisa. E uma coisa legal que os chineses fizeram há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, pegou os envolvidos e enviou para o resto do mundo para trabalhar em alguma fábrica, para sim, poder adquirir a tecnologia e sim. também estudar em alguns países para adquirir essa tecnologia. Hoje, as universidades chinesas na área de engenharia são espetaculares. Então, Tá? referência, já são São, referência, exato. são referências. E lá hoje, para você entrar numa universidade, os meninos lá, eles estudam 12 horas por dia, porque é Sim, período integral. sim, sim. E isso é importantíssimo. Para quê? Para um desenvolvimento tecnológico, para ter uma tecnologia de ponta. As universidades lá fazem muitas pesquisas, por isso que eles Uhum, estão com esse patamar de crescimento e tecnologia, tanto na construção civil como na parte mecânica, muito alto. E uhum, parte elétrica agora, né, referente aos às baterias, né? Então a tecnologia deles, eles estudam permanentemente e fazem pesquisa, coisa que aqui no Brasil é um negócio meio que fechado, depende só de uma ou outra universidade, e quando desenvolve alguma coisa, é demorado para chegar no mercado. Lá não. Lá, quando você está estudando, esse colega lá comentou o seguinte: você está estudando como na Alemanha, que tem lá Stuttgart, tem lá Bavária, na região da Bavária, onde tem a BMW, Stuttgart, Düsseldorf, então onde você tem essas empresas grandes, tipo a uhum, Mercedes, lá já tem uma escola própria, onde o aluno que se forma já vai trabalhar diretamente na fábrica da Mercedes, ou de uma Porsche, de uma Volkswagen, né? Lá em Wolfsburg e tal. Por quê? São trabalhos que não são vitalícios, mas é de família. O avô trabalhou na Mercedes, aí o pai trabalha na Mercedes, um tio trabalha na Mercedes, então vai os filhos trabalhar lá. Então eles têm um orgulho muito grande de defender essas marcas. E é o que está acontecendo hoje na China. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que você falou do inglês fluente e tal, perfeito, só que de 1 a 3% da população chinesa fala inglês, onde 1% está em Guangzhou, Shenzhen, Pequim e Xangai. O resto do país fala muito pouco inglês. A maioria estão uhum. nesses grandes centros aí. Por isso a facilidade da gente conseguir, onde conseguimos ter lá um bom desenvolvimento, Uma boa interlocução e interlocução bom e contato com desenvolvimento, o mundo, né? E contato com o contato com mundo, o mundo. abertura para o mundo, né? E dessas reuniões que nós participamos também. Eu achei muito interessante isso. Legal, muito bom, muito bom. O Jefferson fez uma provocação aqui para mim no chat, né? Eu não sei se a gente consegue responder, mas eu vou jogar a pergunta dele aqui, né, Jefferson? Jefferson, ele falou assim: como é que a gente pode comparar, se é que tipo de comparação tem, né, o mercado de construção, né, especificamente, né, o Jefferson aí, ele foi aí mais taxativo ainda, né? E entre os mercados aí que a gente tem, que a gente conhece, né, de equipamentos na China com o Brasil, né? Tamanho, especificidade, forma de contrato. A gente consegue falar um pouquinho disso? Vocês conseguem ter alguma visão? Vocês conseguiram tirar alguma coisa do que vocês viram lá? Posso falar? Posso Por começar? favor, siga. É o seguinte: hoje, como o Brasil é um celeiro em alimentos, né? A China hoje é um celeiro em tecnologia. Tudo, qualquer coisa que você queira fazer de pequeno nível até alto nível de produtividade, eles fazem para você. É só você apresentar um projeto que eles têm a tecnologia para a execução desses produtos. Então, hoje, qualquer coisa que você queira fazer na China, qualquer produto, eles vão te indicar alguém. Existe uma Câmara de Comércio Sim, Exterior, Brasil, sim. China, tá, tá, tá. Você entra em contato com esses caras aí, eles vão Uhum. passar para você o que você quer. Em determinado lugar, eles vão te indicar as fábricas para você fazer seu produto. Achar a tua Então, demanda. Uhum. e além do mais, com um custo bem pequeno, né? O pessoal fala muito
em escravidão, de Uhum, trabalho análogo à escravidão. Meu, lá o negócio é diferente, porque a maior, 90% das empresas, lá, vai, 70, 80% das empresas são automatizadas. Claro que tem aquelas lá no norte da China, do centro uhum. da China, centro-oeste da China, que É, são o ainda Oeste é menos empresas, desenvolvido, é. Uhum. são empresas menores que ainda não têm essa tecnologia. Mas nesses centros que eu comentei aí, ali você tem excelência em produção e produtividade com um preço muito bom. Boa, muito bom. E Alguém Bob, arrisca mais alguma desculpa, contribuição, Alessandro? Boa. acho que só complementando mesmo o que ele falou, realmente, comparado a uma China de mais de 10 anos, essa questão da automatização das fábricas também foi um item que chamou muita atenção. Você vê muitos robôs, né, linhas realmente extremamente automatizadas, fábricas grandes com pouca gente. E essas pessoas, né, devidamente com EPIs, então você vê ali uniformes Hum. adequados, alinhados, uso de EPI, você vê a preocupação com a saúde e segurança no ambiente de trabalho, assim como os controles, né? Então você vê claramente ali a gestão à vista com relação a controles de qualidade das linhas de produção. Então essa foi outra coisa que chamou bastante a atenção e vale a pena reforçar. Realmente a China se transformou e transformou muito rápido e com um padrão muito bom. Sim, Então sim. é interessante destacar isso. Muito legal. Eu, eu só queria fazer um adendo aí numa pesquisa que eu fiz em função de uma feira que eu fui ontem, que também não tinha nada a ver com construção, tá? Eu fui na Feira do Plástico em São Paulo, na Feira Internacional do Plástico, Uhum, para dar uma olhada em injetora de plástico. As uhum, melhores e as mais complexas máquinas eram da onde? Da China. E aí eu fui pesquisar como que a China detém tanta tecnologia em tantos segmentos diferentes, que isso é o que chama atenção, uhum. que foi o que o Isso. Bob falou, né, Bob? Isso chama um Isso. pouco a atenção da gente. Eu descobri que a China, ela tem mais de 300 startups unicórnios. O que que é startups unicórnios? É aquela startup que Uhum. vale acima de US$ 1 bilhão. De dólar. Um bi Ela de está em dólar. segundo É, lugar no mundo, ela só perde para os Estados Unidos. Então, além de o pessoal estar estudando muito, ele tem é. uma carga ali de empreendedor Exatamente. atribuído a esse. Exatamente. E é É. isso que faz esse desenvolvimento ser tão rápido e tão forte, né? Uhum. Um Muito bom. dado, um dado interessantíssimo. Super legal, né? Educação, né? Acho que tem naturalmente o push aí no sentido de empurrar, o empurrão do governo, naturalmente, né, com uma presença forte do governo em muitas áreas, por não dizer em todas, né? Então, assim, a gente viu coisas muito curiosas lá, e acho que é com isso que eu queria também usar esses últimos minutos aí, a gente são 8h20 quase, né? Eu queria que cada um de vocês, né, pegar as perguntas sem ensaio, né, sem roteiro, sem off record, off script, melhor dizendo, né? Quase off topic, mas não é, né? Mas eu queria que cada um de vocês contasse uma curiosidade do que vocês viram lá, que pode ser envolvendo comida, locomoção, uma experiência, o que vocês, uma coisa muito diferente que vocês não estavam preparados, que a China, que vocês trouxeram na bagagem. Queria que cada um de vocês contasse uma coisa particular aí, uma experienciazinha, falar, meu, aconteceu isso aqui comigo, comi isso, vi aquilo, aconteceu aquilo, queria para mim, nunca imaginei. Então, começa, Bob. Ô. O que eu fiquei. Primeiro foi a impressão que eu saí daqui, que todo mundo pensa, vai chegar na China, ver aquele monte de barraquinha vendendo os badulac lá. Isso não existiu. Sim. Eu e fiquei impressionado também lá com o transporte, né? O metrô funciona em todas as estações, de você entrar e já ser filmado. Você compra o bilhete, na hora que você vai colocar na catraca lá, ele já filma você e você coloca a sua bolsa ali para passar no scanner para ver se não está levando qualquer coisa Isso. estranha ali, né? E Sim. quando você sai do metrô, nas linhas que cruzam, tipo em São Paulo, uma Praça da Sé, assim, que cruza algumas linhas, Sim. quando você sai da estação, você já está no mall, você está num pequeno shopping ou até num grande shopping, Meta, exatamente. com os prédios residenciais, prédio de escritórios, né? E a alimentação também, eu devo confessar aqui que não Foi comi. surpreendente, surpreendente. Você voltou com Surpreendente. Não surpreendente. comi Não deixou cachorro, saudade.
Não deixou saudade. Não, eu vou longe, eu vou mais além, é rapidinho, mas eu comi pele de cobra lá, comi toda Ó, e qualquer comida que tinha lá. O colega nosso lá, o nosso intérprete lá, ele levou nos locais lá de comidas diferentes. Fomos também num mosteiro chinês, é, fomos em um lugar assim que eu falei para ele, pô, nós já vimos tanta coisa bonita, a gente queria ver uma coisinha feia aqui, tipo uma favela, e ele nos levou. ó lá. Impressionante, impressionante. Segurança total, limpeza. Imagina você, o Bexiga antigo, num lugar que vai ser demolido, será demolido, e o governo vai fazer novas habitações para essas próprias pessoas. Você Uhum, atravessa a rua, você já está no centro de excelência, de comércio, de escritórios de porte. E uma outra coisa que eu vi interessante, que eu acompanho um pessoal aí chinês, tem um grupo, né, no Instagram, que eu vejo das construções, vejo também da parte automotiva, e ele uhum. tem, eu tenho um celular da Xiaomi, né, da Você já é cliente, você já está ajudando, já estou claro, já está ajudando o fazendo a sua chinês lá, parte, está fazendo a o, tua parte. o Xiaomi, né? E aí, a Xiaomi, quando eu estive na loja da Xiaomi para comprar um power bank, o que que aconteceu? Dentro dessa loja tinha geladeira, micro-ondas, Carro, de lavar, e um carro, e alguns carros fabricados pela Xiaomi. é, E aí, esses dias, um colega me mandou assim uma brincadeira, ele falou assim: olha a escravidão chinesa, que você foi para lá, falou tanto da China, dá uma olhada na escravidão chinesa. Ele mandou um filminho onde tinha uma linha de produção da Xiaomi, só robô, sim, o aí escravo robô, eu vi. só robô, você viu, né? Eles estão Então, chamando isso de Dark Factories agora, que elas são fábricas que não só tem robô, elas operam no escuro, porque não precisam ter luz. São Dark isso. Factories. Eu ia Esse fazer é esse o termo comentário. novo. Esse é Eu o ia termo fazer esse novo. comentário, isso aí, exatamente, isso eu ia fazer esse comentário. Então, a tecnologia deles chegou a este ponto. Aí vai falar, pô, mas vai ter desemprego, não vai ter mão de obra. A mão de obra que está lá, para que que é? É para alimentar esses robôs, fazer programa, fazer uma nova automação, fazer a manutenção desses robôs. Então, aqui no Brasil tem um pensamento meio retrógrado quanto a isso. Ah, vai colocar um robô, vai tirar emprego. Não vai. Porque hoje o emprego é tecnológico, hoje o emprego é o que eu falei, é o estudo, é a educação, tem que estudar. Se não estudar, não vai chegar a lugar nenhum, vai bater prego. Exatamente. Então, tem que ir para a área tecnológica, tem que estudar. Estudo foi o que eles fizeram. A China, Coreia, Japão, eles saíram da crise deles, se levantaram em função do quê? Do ensino, do estudo, e estudo de qualidade. Era isso que eu tinha Ó, para muito comentar. bom, Bob. Muito bom. Bob falou um, ele já contou, já fez um novo, né? Novo compê. Alessandro, tua vez, cara, pra gente não. Vamos lá. Me chamou muita atenção o aplicativo, né, o Alipay. Vou procurar falar coisas diferentes aí que o Bob falou. Esse aplicativo me chamou bastante atenção porque é dentro de um aplicativo que você faz tudo. Então você compra o ticket do metrô, você chama o Uber, que lá se chama o Didi, Didi. você faz tudo por ali, né? Então você não usa também, né? Praticamente não usa, a gente não usou nada de dinheiro em espécie, eu não usei pelo menos. Sim. Então isso chamou muita atenção, tudo dentro de um aplicativo e você fazer todas essas movimentações por ali. Outra coisa que me chamou bastante atenção com relação à culinária, vamos lá, vamos dar um exemplo mais próximo, assim, você tá lá no supermercado ou no posto ou numa mercearia, comidas bastante diferentes em que aqui você não vê. Vamos dar um exemplo, um pé de porco, por exemplo, num pacotinho, né, para Hum, você comprar no mercado. Então isso chama bastante atenção. E outras coisas muito interessantes é que às vezes a gente se preocupa com a comida, mas tem comida para todos os gostos, né? Nós ficamos muito bem hospedados, né? Era um hotel sensacional, um café da manhã aí, pô, né, incrível. Alex? Show de bola, Pandolfo, Sim. né? Era uma baita de uma refeição. E você saía ali, poucos metros, tinha tudo, McDonald's, né? Sim. Lojas que você, lojas de grife, então é limpeza, organização. Nossa, é uma série, um combo de coisas muito boas. Mas tem como a gente pode falar, a gente sempre tem aquilo para
para valorizar, né? E essa questão realmente da limpeza nesse grande centro me chamou muita atenção. Como é que Incrível, eles né? conseguem Com tanta manter gente, né? aquele Manter, né? nível Aquelas de ruas, os metrôs, limpeza, os trens, essas lojas. aquela É. sensacional. Muito bom. Legal, Alessandro. Obrigado. Seu Alex, que você, cara? Bom, o que mais me chamou a atenção, eu coloquei até aí no chat lá a questão do guanxi que eu falei, você ser Lanchime. recebido com seu nominho, com toda a atenção, com toda a delicadeza, que não é tão comum, né, no nosso dia a dia corrido. Me chamou a atenção muito o antigo contrastando com o novo, né? A gente foi ali no Centro Velho de Xangai, né? Templo de Sim, Jade, e aí ao mesmo sim. tempo você vai na Torre de Xangai, vamos dizer assim, essa convivência tranquila entre o antigo e o novo, né? E eu particularmente adorei muito, eu fui visitar o Museu de Xangai, né? Então a cultura chinesa é uma civilização de mais de 5.800 anos, né? Nós fomos descobertos, nós começamos o Brasil em 1500, os caras têm 5.800 anos. Então me chamou muita atenção lá no museu o detalhe dos trabalhos em madeira, né? A delicadeza, a concentração, todo o trabalho manual que é tudo feito com capricho. Se assemelha um pouco ao japonês, também tem isso, né? Eles Sim. prezam muito pela qualidade, pelo capricho, pela entrega naquilo que está se fazendo. Então, isso para mim foi uma coisa que me marcou até profissionalmente, do tipo, pô, eu posso melhorar, porque eu estou deixando passar um pouco isso. Então, é uma coisa que faz você aí no seu dia a dia pensar um pouco sobre isso, né? O quanto que a gente se entrega, se é suficiente, se a gente pode entregar mais, e até que ponto que isso é saudável ou não. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu vou fechar com o meu depoimento, então, se vocês me permitirem, né? Ele tem como história embarcada de ontem, muito recente, né? A convite aí da EBDI, né? Eu fui chamado a fazer uma apresentação de uns cases da Brasf para um grupo de pessoal que trabalha com processo, com tecnologia, mas muito focado em processo. E tinha o pessoal da área nada a ver com engenharia, então pessoal de fintech, pessoal de banco, pessoal de seguradora, etc e tal. E a discussão deles, né, era muito essa questão de dados de LGPD, de lei, de privacidade, etc e tal. Né? E aí isso me lembrou muito, né? Me lembra muito a quantidade de câmeras que a gente vê na China, vê e viu, né? E o que fazem com os nossos dados, de tal forma que a gente é obrigado a disponibilizar nossos dados das formas aí, como o Alessandro falou, né? Seja um Alipay com WeChat, a gente embarcar num trem ou num avião só com reconhecimento facial, né? Então, essa questão da gente estar o tempo inteiro sendo filmado, né? E que ao mesmo tempo dá um sentimento duplo, pelo menos para mim, um sentimento dúbio para mim, né? Então, assim, ao mesmo tempo que dá uma cara de segurança, né? De controle, né? Então, isso também vem com o componente de que você tem guarda, você tem imagem é porque tem risco, né? Se perguntar para um suíço que ele vai para lá, que ele não sabe o que é uma escolta armada, ele vai achar um absurdo, né? Mas então são duas coisas que andaram para mim. Eu falei assim, meu, dá uma sensação, a gente não fica com medo de tirar um celular e ficar falando, a gente tem certeza que não vai ser assaltado, que não vai ter pickpocket, que não vai ter nada em cidades de 30 milhões de habitantes, que são duas, três São Paulo, né? E a gente o tempo inteiro exposto e com toda a ingenuidade que um turista tem, né? Com todo o descuido que um turista tem, que nem nós, né? Que nem nós somos. Então, assim, para mim isso foi tão na linha do chocante do Alex, né? Então, essa questão assim dessa questão de tanta gente, tamanho controle, um controle por detrás, a gente via também uns, como se fosse uns, bem trailer, mas eram uns boxes, uns containers, né? Em tudo quanto é lugar, né? Então, fechados de vidro, com câmeras, com antenas, filmando certamente com altíssima definição onde cada um de nós está passando, o que está acontecendo, né? Então, assim, em contraponto ao que eu estava assistindo, ouvi ontem nessa palestra, né? O pessoal falando disponibilização do número do CPF, sabe? Como se então, um negócio assim, eu falei, vocês precisam conhecer, sair um pouquinho da caixa, sabe? Sair um pouco da caixa. O mundo não é só esse, não, né? E a gente, acho que tem, assim, curiosamente, né? Isso, nada como viajar, né? Como ter oportunidade de viajar para poder fazer isso, para poder criar esses contrapontos e voltar melhor do que foi, né? Acho que com essas palavras aí, são 8h30 pontualmente, né? Parece que está cronometrado. A ideia era terminar às 8h30 aí. Queria agradecer enormemente a participação aí do Bobbio, né? Então, do Alessandro, que esteve com a gente aí durante esse tempo, do Alex, né? Então, companheiros aí de jornada aí de
tanto tempo aí, por estarem contribuindo com a gente, tiveram com a gente. Espero que continuem estando em outras missões aí, né? Para quem não sabe, para quem ainda não viu, a gente também tá com um grupo formado aí para Munique, que sai na sexta-feira da semana que vem, com um grupo aí de cerca de 20 pessoas, né? O Jefferson, que está aqui, o nosso head de engenharia, vai estar conduzindo o grupo aí, já está com a visita organizada. A gente tem visitas em fábrica, estamos discutindo visita em obra também. Vai ser uma viagem super legal também, né? Então, diferente, né? Talvez com essa pegada aí, né, de uma referência de engenharia no mundo que é a Alemanha. Né? Então, é onde a gente tem a ponta de lança aí, né? Então, eu lembro de 22 lá, a gente está falando de motor elétrico, mas lá, cara, na Toyota, na Caterpillar, a gente estava falando de motor a hidrogênio, né? Então, combustíveis verdes, né? Então, combustíveis, então, essa pegada de a discussão do CO2, do elétrico, equipamentos autônomos que a gente viu bastante lá também, teleoperados, né? Outra curiosidade também, né? Nesse cinturão que o Bob contou aí de Pequim, Xangai, né? Então, que descendo ainda mais a Macau, né? Macau, Hong Kong, né? Foi feita a primeira estrada da China, que tem 158 quilômetros, sem gente, 100% à distância, só com equipamentos operados à distância, então remotamente, né? Então, assim, você imagina lançamento de concreto, de asfalto, terraplanagem, etc, etc e tal, sem gente, zero, zero, zero gente, ok? Então, acho que com essa curiosidade aí, né, eu queria agradecer aí a permanência de vocês até essas horas, né, informar de novo que a nossa live aí foi gravada, vai ser disponibilizada aí para todos, né, e desejar aí uma boa noite a todos aí que estiveram com a gente aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado Até a próxima. pelo convite. Tchau, Uma boa tchau. noite a todos. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal. Boa Tchau, noite, tchau, Guten Lúcia. Nacht. Boa Até noite, pessoal. Balma Munique.